falar sobre esse tema, um outro aspecto que talvez vocês não estejam esperando que fosse nesse sentido. Tem um texto que eu queria ler, ele está aqui, não precisa se preocupar em abrir aí no seu celular, só se você não acreditar que é dessa forma. Essa versão é da NVI, e ela diz o seguinte aqui para nós, né? Não me associo com homens falsos, nem ando com hipócritas. Detesto o ajuntamento dos malfeitores e não me assento com os ímpios. Então é um salmo que diz aí dessa maneira. Nós temos outros textos nas escrituras que colaboram com essa mesma mensagem, ou seja, não é uma mensagem isolada nas escrituras. Por exemplo, você tem o Salmo 1, que ele trabalha um tema muito parecido. Você tem alguns conselhos, por exemplo, do apóstolo Paulo, que também fala sobre isso, sobre nós mantermos distância de pessoas que não nos acrescentam, distância de pessoas falsas, distância de pessoas hipócritas, pessoas que só nos colocam para baixo. Você tem mesmo até João, o apóstolo João, que é considerado um apóstolo do amor. Na primeira carta de João, ele chega a dizer para você o seguinte: olha, existem algumas pessoas que é bom que você nem as saudem. É muito forte isso. Talvez esperava mais isso de Paulo do que João, mas João chega a dizer isso: olha, tem algumas pessoas que não vale a pena você nem cumprimentar elas. E o que eu queria falar hoje, relacionado a esse tema sobre cuidar de você, nós poderíamos mensurar várias coisas que nós podemos fazer que iriam nos ajudar a cuidar um pouco melhor de nós. Mas uma delas que muitas vezes acaba passando despercebido é nós selecionarmos as pessoas que nós queremos ter perto da gente. Isso é muito importante. Nós, como cristãos, nós vamos ficar no meio de todo mundo, para que todos possam de alguma forma ver a luz de Jesus que brilha em nossas vidas. Mas para caminhar mesmo na vida, para nós podermos compartilharmos dificuldades e vitórias, nós temos que selecionar as pessoas que nós queremos por perto. No meio não, no meio vai ter muitas pessoas, mas aquelas pessoas que vão caminhar ao seu lado, elas de alguma forma têm que ser pessoas que têm que passar por uma seleção nossa, porque nós não podemos nos associar com pessoas falsas, pessoas hipócritas e outros tipos de pessoas que são pessoas que muitas vezes acabam prejudicando a nossa vida, ao invés de elevar a nossa vida num próximo nível, assim, no next level, assim, numa outra plataforma. E as nossas vidas muitas vezes ficam como que emocionalmente desgastadas por conta de pessoas que estão do nosso lado, que não eram pessoas que deveriam estar do nosso lado. São pessoas às vezes invejosas, pessoas que minam os nossos sonhos, pessoas que nos colocam para baixo e algumas pessoas que até nos humilham. E por alguma razão, às vezes a gente ainda continua caminhando com essas pessoas. Então, enquanto nós estamos falando, eu queria que você pensasse nisso. Será que você não tem alguém perto de você, que você continua mantendo essa pessoa perto, mas se trata de uma pessoa que te coloca muito para baixo? Se trata de uma pessoa que não acredita em nada do que você faz? Alguma pessoa que até mesmo te humilha em alguma conversa? E tenha isso em mente, para a sua saúde emocional estar boa, estar bacana, você precisa manter distância de algumas pessoas, infelizmente. Isso eu digo a respeito de pessoas com quem você quer andar junto, porque no meio das pessoas nós sempre vamos estar, e aí vamos estar no meio de todo tipo de gente. Então a minha proposta é o seguinte: cuide de sua saúde emocional, mantendo distância segura de pessoas que te consomem. Cuide da sua saúde emocional, mantendo uma distância segura de pessoas que te esgotam emocionalmente, pessoas que te consomem, pessoas que esgotam a sua energia. Às vezes essa palavra esgota a sua energia soa como uma coisa meio esotérica, meia da nova era, meia zen, assim, mas o que eu estou querendo dizer é que
pessoas que gastam a sua bateria. Nós temos que manter uma distância dessas pessoas que só nos colocam para baixo, que não nos faz bem, que não acrescenta a nada na nossa vida. Essa é uma das formas que nós temos para cuidar melhor de nós, da nossa saúde emocional. Eu trabalhava com uma pessoa que agora praticamente eu não tenho mais que trabalhar com ela, mas eu tinha que viajar com ela, cheguei a viajar para a Bahia com ela, fiz alguns trabalhos com ela, mas ela me esgotava tanto a minha saúde emocional, que uma vez eu parei o carro na estrada e eu fui no banheiro vomitar, de tão mal que eu passei de estar na presença daquela pessoa. Eu não sei se deve ser só comigo isso, mas talvez alguém aqui já esteve que está na presença de alguma pessoa que aquela pessoa parece que acaba com você. Ela tem algo dentro dela que não condiz com aquilo que você tem dentro de você e aquilo te esgota. Você fica mal em relação só de estar perto daquela pessoa. O nosso carro, hoje em dia os carros eles têm computador de bordo e etc. E alguns carros eles indicam alguns sinais ali no painel do carro, que são sinais que diz respeito ao que está acontecendo no carro. Então, por exemplo, pode aparecer uma luzinha lá, que é uma luz dizendo que o carro está superaquecido. Ou pode aparecer uma luz dizendo que falta óleo no carro. E esses sinais, eles têm que te dizer alguma coisa. Você tem que, já que apareceu algum sinal, você tem que cuidar do que está acontecendo, que está aparecendo esse sinal. E a nossa saúde emocional é assim também. Por vezes, nós recebemos sinais no nosso corpo, sinais na nossa saúde, de que algo não está bem. Nós temos que se atentar e ver e fazer o que Sócrates chamava de um autoexame, né? Conheça-te a ti mesmo e buscar conhecer o que esse sinal significa, onde esse sinal está mostrando que eu estou sendo prejudicado. E muitas vezes esses sinais vêm de pessoas que temos perto de nós. Nós temos que cuidar da nossa saúde, também prestando atenção no tipo de pessoas que temos perto de nós, porque às vezes recebemos palavras que mais nos destroem do que nos edifica. E aí depois, por algum momento, passa-se alguns dias, nós estamos de novo dialogando com aquela pessoa, como se nada tivesse acontecido, e aí novamente somos feridos de novo pelo WhatsApp, por uma outra mensagem, e aí aos poucos nós vamos só ficando para baixo, porque se tratam de pessoas que esgotam a nossa saúde emocional. E nós precisamos estar bem, porque muitas vezes a única pessoa que vai poder te ajudar é você mesmo. Por isso é que você precisa estar bem. Às vezes não vai ter ninguém por perto para te ajudar. A única pessoa que pode te ajudar é você mesmo. Se você não estiver bem, você não consegue se autoajudar. Paulo disse para Timóteo: olha, Timóteo, cuida de você mesmo. Então Timóteo tinha na cabeça de que era necessário ele cuidar de diversas pessoas, cuidar da igreja e tudo mais, mas por alguma razão Paulo falou para ele: olha, Paulo, Timóteo, você tem que cuidar um pouco de você. Nós precisamos cuidar um pouco de nós. Às vezes ficamos prestando atenção muito no outro. Muitas vezes isso acontece quando uma mulher se torna mãe, às vezes cuida tanto do filho que esquece de si próprio, ou às vezes um trabalho que demanda muito e que se cuida muito do trabalho e se esquece da própria saúde, e é necessário nós cuidarmos primeiro de nós mesmos. Jesus Cristo disse o seguinte: olha, que nós deveríamos amar o próximo como a nós mesmos. Ele parte de um pressuposto de que você já se ama, e porque você se ama, você consegue amar o outro. O outro, só é possível você amar o outro a partir do momento que você se ama. E só é possível você se amar se você amar a Deus. Uma pessoa que não ama a Deus, dificilmente ela consegue se amar, porque o amor dela é um amor reflexo de Deus. Ou seja, Deus me ama, então eu posso me amar, porque Ele viu alguma coisa em mim boa, que Ele me ama, então eu posso me amar também.
Então a ordem do amor é: eu amo a Deus, e a partir do momento que eu amo a Deus, eu consigo me amar, e porque eu me amo, eu consigo amar a outro. Judas, ele é um sujeito que ele foi lá e acabou com a sua vida, mas antes dele acabar com a sua vida, o que ele mostrou? Ele mostrou que ele não amava a Deus, ele traiu Jesus Cristo. Por ele não amar a Deus, que estava encarnado no Cristo, ele não consegue amar a si próprio. Muitas pessoas que não conseguem se amar, são pessoas que não amam a Deus. Se às vezes você está nutrindo uma baixa autoestima, você não consegue se valorizar em nada, tira um pouco você, tira um pouco o seu eu da questão e comece a considerar o amor de Deus por você. E a partir do momento que você começar a considerar o amor de Deus por você, automaticamente você vai passar a amar a Deus. E quando você estiver amando verdadeiramente a Deus, sem você perceber, você vai ser visitado por um amor próprio. E como é importante nós amarmos a nós mesmos. Como é importante nós amarmos a nós mesmos. Nós elogiarmos a nós mesmos. Isso é muito importante. A Bíblia, por diversas vezes, ela nos diz que nós devemos amar as pessoas. Mas eu não me lembro de encontrar nas Escrituras, na Bíblia, algum texto que nos ensine a ficar perto de pessoas que nos ferem, a manter relação com pessoas que nos prejudicam. Eu preciso amá-las? Preciso. Mas eu não preciso ficar perto de alguém que só me faz mal. Não preciso fazer isso. Isso se faz quando você não se ama. Quando você não se ama, você se permite ser vulnerável diante de uma pessoa que só tem palavras que te humilham. Só tem palavras que não acreditam em você. Em Romanos, capítulo 12, no versículo 15, Paulo fala que nós devemos chorar com os que choram. E pode reparar, toda vez que você chorar, você vai ser bem amparado. Toda vez que você derramar alguma lágrima, você vai ter algum amigo perto de você quando você chora. Provar as amizades nas dificuldades é muito fácil, porque a fraqueza, as lágrimas, elas de certa forma, elas despertam no outro um sentimento de solidariedade. Então quando você está chorando, alguém se solidariza com você, até um estranho. Muitas vezes, eu não sei vocês, mas talvez você já viu alguém chorando na rua e você já acabou se intrometendo na vida da pessoa e perguntando se precisava de alguma ajuda, alguma coisa. Às vezes a gente não tem esse amparo, mas algumas vezes temos sim. Porque a lágrima, ela faz com que a pessoa se solidariza com nós. Então, as nossas amizades, a gente não consegue medir as nossas amizades nas nossas lutas, nas nossas dificuldades. Porque nas fraquezas, todos se solidarizam com você. E a gente percebe isso na rede social. Se alguém bota uma foto lá do braço tomando soro, você tem um monte de comentários lá. O que está acontecendo? Como você está? Todas as pessoas estão solidarizando. Mas agora, se você bota uma foto lá no Facebook de um coco lá com canudinho e no final aquele mar assim, naquele celular que desfocou a imagem assim, puxa, as pessoas conseguem se solidarizar com as nossas fraquezas. Então não dá para medir as pessoas que nós queremos que estejam ao nosso lado a partir do conceito, eu quero aquelas pessoas que me ajudam nas minhas lutas. Não, isso não dá. Eu sei que é o ditado popular, mas não é assim que funciona. O Leandro Carnal, que é um filósofo, historiador, tem bastante vídeos dele aí na internet, ele diz o seguinte, que se você quiser provar uma amizade, se você quiser colocar uma amizade em cash, se você quiser provar uma amizade, você deve fazer o seguinte: quando a pessoa te perguntar se está tudo bem, você diz assim: eu estou bem, estou ganhando bastante dinheiro, estou amando e sendo amado, estou tendo um enorme sucesso esse ano e o ano que vem ainda vai ser maior. Fale isso e olhe para a cara da pessoa.
Leandro Carnal propõe isso, porque ele acredita que poucos são aqueles que querem estar contigo, não nas suas derrotas e nas suas fraquezas e nos seus fracassos, mas diante das suas vitórias. Quando você quer comemorar, e você tem razão de fato para comemorar, poucas pessoas você vai ter ao seu lado. Mas as pessoas que você vai ter ao seu lado quando você quer comemorar, quando você está vibrando por algo que está acontecendo de bom na sua vida, são pessoas que realmente merecem estar ao seu lado. Só são verdadeiras as lágrimas de quem chora com você, quando essa mesma face já se esticou, sorrindo, celebrando com você. É isso que diz, em outras palavras, Romanos 12:15. Paulo, antes de dizer para você assim, olha, chora com os que choram, ele diz o seguinte, olha, se alegre com os que se alegram. Só tem direito de chorar com a gente quem já foi capaz de sorrir e de comemorar com as nossas vitórias. Do contrário, todas as lágrimas serão lágrimas de solidariedade apenas, lágrimas que não diz respeito ao quanto essa pessoa de fato nos ama. E muitas vezes nós queremos amigos, não encontramos amigos, e a forma como nós encontramos para ter esses amigos é assumindo às vezes uma postura de vitimismo. Então você sempre tem um problema, para você sempre ter alguém se solidarizando em relação a você naquele problema. Você precisa de afeto, você precisa de atenção, e aí você acaba assumindo uma postura de vítima, em que você já percebeu que toda vez que você conta um fracasso, conta uma prova, conta uma luta, alguém presta atenção em você. Mas nós não precisamos assumir essa postura para que alguém preste atenção em nós, nas nossas dificuldades. Se ninguém prestar atenção na sua dificuldade, não tenha dúvida, Deus sabe o que você está passando. Amém. Ele sabe o que de fato está acontecendo com você. Então nós temos que, como diz alguns, assumir o protagonismo da nossa vida e abandonar essa postura de sempre ter uma lamúria para contar, para que alguém se compadeça de nós. Nós temos que dizer para Deus, Senhor, basta para mim o seu consolo, e se ninguém quiser me consolar, não tem problema, eu assumo para mim que o seu Espírito Santo é o melhor consolador que eu tenho, e é isso. Ao invés de termos sempre uma lamúria para que alguém, de alguma forma, se compadeça de nós, se compadeça das nossas dificuldades. Porque essas histórias de fraqueza, elas criam conexões. Porque todo mundo tem uma história de luto, uma história de dificuldade. Todo mundo às vezes começou, principalmente no Brasil, todo mundo às vezes começou muito pobre e aí hoje está rico. Os ricos do país, a maior parte são de classe emergente, é alguém que não tinha nada e hoje tem. Então quando ele conta a história dele de fraqueza, de quando ele ia para a escola sem o chinelo no pé, andando descalço, aquilo cria uma conexão com todos os brasileiros, porque todo mundo tem um pouco dessa história de que veio de lá de trás. E a gente consegue se identificar com essas pessoas, mas a gente tem dificuldade para identificar com pessoas que têm sucesso natural, por conta da inveja que muitas vezes nós nutrimos. A gente não consegue lidar com essas pessoas, não consegue lidar com o sucesso delas. Pessoas que nos desmotivam, pessoas que destroem os nossos sonhos, são pessoas que acabam com a nossa saúde emocional. E às vezes você vai num psicólogo e vai em diversas sessões e no final ele identifica uma pessoa e você não quer aceitar que é aquela pessoa que acaba com a sua vida, que esgota a energia da sua bateria. Porque muitas vezes o que está nos fazendo mal são pessoas que nós resolvemos ter ao nosso lado, não deveríamos tê-las. Pessoas que destroem os nossos sonhos, pessoas que não acreditam em nós. Por exemplo,
Você fala que está pensando em viajar, sei lá, quer ir lá para Jericoacoara. Aí aquele seu amigo já morre de inveja e fala assim: ah, mas se eu fosse você, nas férias eu não iria lá não. Mas por quê? Você já foi lá? Não, eu não fui, mas um amigo meu foi. Meu, esquece essa história. O cara está querendo gorar a sua viagem com base no que o amigo dele vivenciou, nem sequer ele conhece para falar. Ah, eu vou para os Estados Unidos, mas você vai agora com o dólar nesse valor? São pessoas que não querem ver você bem. Sabe, uma vez eu queria comprar um carro um pouco polêmico. E o que eu ouvi as pessoas dizer é o seguinte: nossa, você vai comprar esse carro, você não vai vender nunca. Não, eu não estou pensando em vender, eu estou pensando em comprar agora. Não estou em vender, vai ser depois. Sabe? Ah, mas esse carro vai gastar muita gasolina. Você já foi ver o seguro desse carro? Então são pessoas que estão do seu lado, que só minam os seus projetos, os seus sonhos. E às vezes, eu vou falar para você, às vezes eu mesmo falo isso para alguém sem perceber. Às vezes a pessoa fala isso, às vezes nem é por maldade, sem perceber. A gente tem uma predisposição para desmotivar o nosso próximo. Sem perceber, a gente tem essa predisposição. Uma vez eu tinha ido no cinema, tinha assistido um filme que foi horrível, só não saí na metade porque eu paguei, então agora eu vou ficar. Eu fazia isso com o livro não dava mais para ler, eu paguei, vou ler até o final, eu paguei, mas hoje não, os livros eu abandono. E aí, um amigo meu já tinha comprado o ingresso para ir ver aquele mesmo filme com a namorada dele, e eu acabei com ele. Não vai, cara, compra outro. Meu, mas você entende? Às vezes a gente faz sem perceber, às vezes. Ou a gente fazemos como um reflexo do nosso eu carnal que habita em nós, do nosso impostor que habita em nós. E a gente desmotiva as pessoas. Então talvez enquanto eu estou falando, você está se colocando mais no lado, no banco dessa pessoa que tem amigos que estão te desmotivando, mas eu queria que você também se avaliasse. Será que às vezes você também não está desmotivando alguém? A gente precisa escolher as pessoas que nós queremos perto de nós. Não por causa de olho gordo, esses negócios. A gente não acredita nisso. Tem gente que acredita, né, em olho gordo. Às vezes eu falava com um amigo meu que meu filho estava... poxa, minha esposa foi levar meu filho no médico. Ele falava assim: me fala uma coisa, por um acaso ela postou alguma foto dele no Facebook? Eu até zoo com a Carol. Às vezes as crianças estão tossindo e falam: pô, você postou a foto lá, agora está tossindo. Sabe, gente, isso não existe. Mal olhado para mim é quando você coloca o leite na leiteira, fica no WhatsApp e o leite transborda, suja tudo. Foi mal olhado. Foi mal olhado. Se tivesse olhado bem, né, não teria acontecido isso. Agora, eu não creio em olho gordo, em mal olhado, nada disso. A Bíblia no Salmo 91 diz que praga nenhuma chegará à sua tenda, desde que você faça da sombra do Onipotente o seu descanso. E aí acabou com isso. Agora, o que tem às vezes não é mal olhado, são palavras de desmotivação. Então às vezes o cara está quase mudando de emprego, ele já fez a entrevista, já vai fazer um exame médico e ele está na cabeça dele assim: eu não vou falar para ninguém, senão vai dar errado. Não é que vai dar errado, é que se você falar para algumas pessoas, algumas delas vai dizer para você: ah, mas será que vale a pena você trocar mesmo? Ah, mas eu tenho um amigo meu que ele fez um exame e tudo, chegou no dia dele trabalhar, falaram para ele que aquela vaga foi um engano e ele ficou desempregado depois. Então as pessoas sempre têm uma coisa ruim para contar para você quando você está contando alguma coisa boa. E são amizades, são contatos, são relacionamentos que nos sugam, nos fazem mal. Com essa pessoa do trabalho eu perdia o apetite, eu não conseguia comer, de tanto que me
desgastava a relação com ela. Às vezes a gente condiciona isso ao trabalho, mas não é o trabalho, as paredes, ou a sua função que você executa. O que prejudica são algumas pessoas que nós temos no trabalho. Às vezes a gente pensa assim, não, eu tive que sair daquele emprego, abandonar aquele emprego, senão na minha vida eu ia acabar comigo. Mas na verdade o que estava lá no emprego, que acabava com você, eram pessoas, porque a função você até se dava bem. A não ser, é claro, tem algumas exceções que temos cobrança demais, trabalho demais, é outro caso. Mas não tenha dúvida do que eu estou dizendo para você nessa manhã. Para nós cuidarmos de nós, é necessário manter uma distância segura de algumas pessoas. Pessoas que não têm parte com as nossas comemorações. Nós vamos continuar amando elas. Ah, mas aí elas nunca vão na igreja. Não queira ser o Messias. Jesus Cristo não conta só com você para que ela venha à igreja, para que ela tenha algum contato com o Evangelho. Graças a Deus, não é só com você que Ele conta, existem muito mais pessoas, né? Por último, tem uma música que eu gosto muito, e tem nessa música uma frase que diz isso. É uma música do Lenine, e ela diz assim: quando eu olhar para o lado, eu quero estar cercado só de quem me interessa. Cercado. No meio da multidão, de todo tipo de gente, nós vamos estar, mas cercado, com pessoas próximas, nós temos que fazer alguma seleção. Daniel, ele é levado para a Babilônia com vários amigos, mas ele escolhe andar com 3. Quando eu acordar, quando eu olhar para o lado, eu quero estar cercado só de quem me interessa, ou seja, de pessoas que vão dizer sim quando eu disser eu quero ir lá e quero fazer acontecer. Eu quero alguém do meu lado que diga, olha, vai, que você vai conseguir. Pessoas que motivam. Às vezes, infelizmente, a gente desmotiva até os nossos filhos. Uma vez o Nicolas veio com uma história de que queria ser presidente, mas a gente sabe que não vai ser, mas não precisa dizer, ou talvez vai até ser. Eu tenho um amigo meu que ele tem 2 filhos, e ele entrou no elevador e ele me ensinou isso. Ele entrou no elevador e uma pessoa que ele não conhecia no elevador falou assim, nossa, que bonita as suas crianças, qual é a idade? Aí ele falou assim, o médico tem 7 e a veterinária tem 8. Ou seja, ele faz com que os filhos acreditam que eles vão ser grandes pessoas. Então, o que você quer que seus filhos sejam? Produza isso na mente deles. Coloque essa semente lá dentro. Regue essa semente. Porque lá fora, no mundo lá fora, muitos vão desacreditar deles. Muitos vão desacreditar dos nossos filhos. Mas dentro da nossa casa, nós vamos acreditar que eles serão campeões. Que eles serão os melhores. Porque lá fora já vai ter muita gente para desmotivar. Quando eu olhar para o lado, eu quero estar cercado só de quem me interessa. Amém? Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração.